se assentar. Irmãos, o texto que acabamos de ler retrata a primeira conversa de Moisés com o Senhor, com Deus. Moisés, que seria aquele que libertaria o povo de Israel da escravidão do Egito, da opressão, da servidão. Este homem seria aquele que lideraria, seria o representante de Deus para aquela nação, para que tirassem eles da escravidão. Sem dúvida, Moisés é um dos grandes homens do Antigo Testamento. Talvez, ao lado de Davi, seja um dos grandes líderes do povo hebreu. Mas existe uma coisa em específico, que tanto nós aqui hoje, quanto todo o povo de Deus, quanto todas as outras pessoas em Moisés, somos parecidos. E Paulo vai dizer isso lá em Romanos 3:23, que é: todos pecaram e carecem da glória de Deus. A santidade de Deus é tamanha que nem mesmo Moisés, que foi um dos grandes líderes, pôde entrar na presença de Deus. Quando ele vai entrar, o próprio Deus, o próprio Criador, fala: Moisés, Moisés, tire a sua sandália, pois o lugar em que irá pisar é santo. A santidade de Deus é tamanha que nós não podemos sequer habitar no mesmo local que Ele. Trazendo um paralelo para o nosso dia a dia, é quase como se você pegasse um copo e colocasse água e depois da água você colocasse óleo. Você iria ver que as duas coisas não iriam ficar juntas uma com a outra. Assim é, aonde Deus está, aonde a presença do nosso Deus extremamente santo está, não pode ali haver pecado. O pecado e o nosso Deus não são coisas que andam junto. E partindo desse pressuposto que Deus é um Deus totalmente santo e que nós, todos nós, somos pecadores, somos passíveis da condenação, nós precisamos pensar e entender justamente o tema de hoje. Como nós, pecadores, podemos entrar na presença de um Deus santo. É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Essa reação de Moisés não é algo único. Quando a gente olha para outros exemplos na Bíblia de homens pecadores, quando foram entrar na presença de Deus, todos eles tiveram a mesma reação: temor, reverência. Para pegarmos outro exemplo, podemos ir em Isaías, no capítulo 6, no versículo 5. Vou pedir para projetar, por favor, e vamos ler todos juntos. Isaías 6, 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e aos meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Avançando na narrativa bíblica, com o próprio Moisés, vimos a instituição do tabernáculo, o local designado para sacrifícios de louvor e adoração ao nosso Senhor. Ali, um local específico, o Santo dos Santos. O local esse que seria diferente das outras coisas. No Santo dos Santos, a presença direta do nosso Deus estava ali. E por meio dessa presença direta, a sua vontade seria, a sua justiça seria aplicada. Nós acreditamos que o nosso Deus, ele é onipresente. O que isso quer dizer? Que Deus está em todos os lugares. Mas no Santo dos Santos, a presença de Deus seria retratada de maneira diferente. No Santo dos Santos, a justiça também seria aplicada. A vontade divina era aplicada. Nesse local, apenas uma pessoa poderia entrar, que era o sumo sacerdote. Mas não é que ele poderia entrar e sair como nós entramos e saímos da nossa casa, ou em qualquer outro estabelecimento.
Para que o sumo sacerdote pudesse entrar no Santo dos Santos, ele deveria cumprir um ritual totalmente rigoroso. Ele apenas poderia entrar em um único dia no ano, que era o dia da expiação. A tradição, a cultura judaica nos conta que ao entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote amarrava em sua perna um sino e uma corda. Porque enquanto ele estivesse lá, fazendo as coisas, fazendo todo o ritual, as pessoas ficavam do lado de fora do tabernáculo, quase como se hoje nós ficássemos numa porta ouvindo. Ele está andando, o sino está fazendo barulho. Está tudo bem. Mas, se por algum acaso o ritual não fosse seguido, os pecados não foram todos confessados, aquela pessoa ali morria. O sino parava de soar. E então, para que ninguém mais morresse, eles começavam a puxar a corda. Pois eles sabiam que apenas uma pessoa tinha permissão para entrar ali. E qualquer outro que entrasse teria o mesmo destino: a morte. E é exatamente essa a situação. É exatamente isso que acontece quando pecadores entram na presença de um Deus santo. A justiça divina é aplicada. Lembremos todo que o salário do pecado é a morte. É isso que o próprio Deus vai falar lá em Gênesis, no Jardim do Éden. Isso era tão grave, o tabernáculo era um local tão especial, que Nadab e Abiú, filhos de Arão, o primeiro sumo sacerdote, quando eles fizeram um fogo estranho, eles morreram. Quando eles fizeram algo no tabernáculo que não estava de acordo com a vontade de Deus, Deus aplicou a sua justiça. É isso que nós vamos ver em Levítico, capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. Levítico, capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. Que diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. E o que lhes não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. De Êxodo a Deuteronômio, temos diversos relatos aonde o povo de Israel, o povo da aliança, pecou contra o Senhor. Eles faltaram com a lei. Eles esqueciam da lei. Eles iam contra o mandamento. E diante de todas essas vezes, o Senhor aplicou a sua justiça. E a consequência disso foi a morte dos pecadores. Com isso, a gente precisa entender e refletir. Porque hoje temos uma visão distorcida do que é estar na presença de Deus. Estar na presença do Senhor é muito mais do que se emocionar, é muito mais do que chorar, é muito mais do que ficar alegre. Mas estar na presença do Senhor é entender que se Ele não for misericordioso com você, você está condenado. Mas o que essas passagens, tanto em Moisés, quanto em Isaías, quanto em diversas outras passagens da Bíblia, de pecadores na presença de Deus, nos ensinam? E aqui é o primeiro ponto da pregação. Nós não somos dignos. Por nossos próprios méritos, por nossas próprias forças,
por nossas próprias obras, nós não somos capazes de agradar ao Senhor. O pecado de Adão e o nosso pecado diário fez com que houvesse uma distância absurda do Criador. A humanidade está espiritualmente morta, como Paulo vai dizer em Efésios 2, mas ele vai além disso. Nós não estávamos apenas mortos em nossos delitos e pecados, mas nós também somos inimigos de Deus. Esse é o peso que nós, em nosso estado de pecado, nós estamos. Nós somos inimigos do Senhor, inimigos do Criador. Nós olhamos para o Senhor e falamos, nós não queremos te servir, nós queremos fazer as nossas próprias vontades, nós queremos cumprir os nossos próprios desejos. Eu não me importo com o que o Senhor quer, eu vou fazer o que eu quero. E esse não é um discurso. Você tem que fazer o que te faz feliz. Esse é um discurso que a gente vê, assiste a TV, você tem que fazer o que seu coração mandar. Você tem que fazer aquilo que te faz feliz. Será que não existe limite para isso? E será que o próprio Deus não estabeleceu esse limite na sua palavra? E aqui nós precisamos ser muito sinceros. Porque, infelizmente, nós caímos em um erro de achar que nós somos bons o suficiente. Eu sou muito bom, eu faço boas obras, eu faço caridade, eu ajudo quem precisa, eu dou minhas roupas usadas, sabe? Eu faço tudo isso, isso me faz me sentir tão bem. Eu sou muito bom, Deus deve gostar muito de mim por conta das minhas boas obras. Não. Se Deus olhar para você, apenas para você, Ele vê um pecador. Precisamos ser sinceros. Todos nós falhamos, todos nós caímos em pecado. Um exemplo disso, vamos pegar apenas o 10º mandamento, que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. E aqui, vamos refletir. Será que hoje mesmo, antes de nos arrumarmos para virmos para cá, ou quando nós estávamos nos arrumando, será que a gente não abriu alguma rede social, um Instagram da vida, um Facebook, ouviu alguma notícia e olhou e falou: nossa, como eu queria ter essa vida? Quem aqui nunca cometeu o pecado da inveja? Ou quem aqui nunca cometeu outro tipo de pecado? Todos nós pecamos. Se cometermos apenas um pecado por dia, ao final de um ano, temos 365 pecados. Ao final de 10 anos, são mais de 3.600 pecados. Ao final de 20 anos, ao final de 30 anos, só vai se multiplicando. E mesmo que você queira dizer, eu não cometo um pecado todo dia, eu não faço isso, talvez eu tenha cometido um pecado apenas na minha vida, ainda assim, você está condenado, porque o padrão de Deus é a perfeição. O nosso Deus, Ele é perfeito, e nele não há mácula alguma, não há erro nenhum. Se você apenas tiver um pecado, você está condenado. Você não pode se apresentar diante dele, mesmo que você tenha cometido apenas um pecado em toda a sua vida. E sejamos justos, quantos pecados nós não cometemos diariamente? Alguns aqui, adolescentes com 10, 15, 17 anos, seus pecados já se perderam de conta. Você não é capaz nem mesmo de contar, nem mesmo de imaginar. Cometemos pecados, meus irmãos, que muitas vezes nem temos ideia. Pecados em nossos pensamentos, em nossas falas, em nossas atitudes. Por todas essas coisas, nós não somos dignos sequer de estar no mesmo local do nosso Criador. O salário do pecado é a morte, independente de quantos você tenha cometido. Ao cometer um só sequer, você é passivo do inferno. É esse o destino final de todos os pecadores, a justiça divina. E aqui entra
algo que o próprio Senhor faz para que nós tenhamos um elo, um vínculo com Ele novamente. Que é o segundo ponto. A necessidade de um sacrifício. Quem colocou isso foi o próprio Senhor. Precisamos entender que Deus, todos os seus atributos são perfeitos e completos. Quando Deus olha para um pecador, quando Ele me olha e vê os meus pecados, quando Ele olha e vê os seus pecados, Ele não pode simplesmente falar, está perdoado. Porque a sua justiça também precisa ser aplicada. E é aí que entra o sacrifício. O primeiro relato de sacrifício que nós temos é justamente no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecam, quando eles caem, o próprio Senhor mata um animal e com a roupa dele faz vestes para cobri-los. Ali se inicia, ali mostra como o Senhor aplicaria a sua justiça. Um inocente, um animal que não teve culpa, teve o seu sangue derramado para que houvesse perdão. No livro de Levítico, há diversas instruções detalhadas que os sacrifícios precisariam ter. Nem todos os animais poderiam ser sacrificados. Os cordeiros não poderiam ser todos, apenas os que estavam em perfeito estado. Os novos, sem mácula, sem defeitos, de boa saúde. O sacrifício deveria ser o melhor possível ao Senhor. E quando nós falamos em sacrifícios, e principalmente no Antigo Testamento, não podemos nos esquecer do pedido que Deus faz a Abraão. Abraão, ao receber o filho da promessa, Isaque, Deus vai a Abraão e pede, sacrifique ele para mim. Abraão, então, toma Isaque, leva Isaque com ele até a montanha, e durante o caminho, Isaque olha para o pai, deve se perguntar, pai, aqui estamos, e diz, aonde está o cordeiro? Isso nos mostra que Abraão não havia contado o pedido de Deus para Isaque, mas ele estava sendo obediente ao seu pai. E Abraão então responde, Deus proverá para si o cordeiro. E é exatamente isso que acontece. No momento ali do sacrifício, Isaque já amarrado, prestes a ser sacrificado, a Bíblia nos relata que ao levantar a mão, ao Abraão levantar a sua mão, o anjo do Senhor o interrompe. E esse interrompimento é quase como se ele disse, Abraão não precisa sacrificar o seu filho, porque eu vou enviar o meu. O seu filho não precisa ser sacrificado, porque eu enviarei o meu filho. O próprio Deus que estabelece que a sua justiça seria saciada com um sacrifício, é o próprio Deus que envia o seu próprio filho para ser sacrificado no nosso lugar. E isso nos leva ao terceiro ponto, que é o sacrifício perfeito. Se os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para a necessidade de um sangue inocente para expiação do pecado, Jesus é o cumprimento final dessa exigência. Ele não é apenas um cordeiro, mas ele é o Cordeiro de Deus, como declarou João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João 1:29. Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, se fez carne. Ele assumiu a nossa humanidade, nasceu de mulher, viveu entre nós, mas com uma diferença essencial. Nós somos tentados e caímos em pecado. Ele foi tentado sobre todas as coisas e em nenhuma delas caiu.
Ele cumpriu a lei, ele viveu a vida que nós deveríamos viver e ele teve a morte que nós deveríamos ter. Enquanto todos os outros homens falharam, todos os outros líderes do povo de Israel, Moisés, Davi, todos os outros reis, eles falharam, eles pecaram, Adão pecou. Mas Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, ele veio e não pecou. Na cruz, ele tomou o nosso lugar. Na cruz, aprendemos uma das teologias mais bonitas, que é a teologia da dupla imputação. A primeira imputação. Elas acontecem ao mesmo tempo, mas para facilitar, a primeira. Em Cristo, os meus pecados e os pecados de vocês foram imputados. Em Cristo foi colocado todo o castigo que a humanidade deveria sofrer. Todo o sofrimento que nós éramos merecedores, foi colocado na pessoa de Jesus Cristo naquela cruz. Cada chicotada, a coroa da cruz, a humilhação, o sofrimento, a vergonha, tudo isso era nosso. Mas Cristo tomou isso para si. Não é em vão que na cruz o nosso Senhor diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, quando Deus olhava para Cristo, Ele não viu o seu Filho, mas Ele viu o nosso pecado. Naquele momento, todos os pecados dos filhos de Deus estavam representados em Jesus Cristo. E por isso que Deus moeu o seu próprio Filho com uma dor inimaginável para nós, com uma humilhação inimaginável para nós. Para que em nós, por meio da misericórdia, por meio do amor, fosse imputada essa justiça linda, belíssima na nossa vida. É por isso que hoje, quando o Senhor me vê, quando o Senhor te vê, Ele não vê mais um pecador digno da morte, merecedor do inferno, merecedor do sofrimento eterno, mas Ele vê a justiça do seu próprio Filho. E por conta disso, é que nós podemos ter esse relacionamento saudável, ter esse relacionamento não conquistado por obras, não por nossas obras, não conquistado por nossos próprios méritos, mas conquistado única e exclusivamente por meio do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Por meio dele que nós temos redenção, por meio dele que nós temos salvação. Todo louvor, toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Jesus Cristo. E diferente dos sacrifícios do Antigo Testamento, que tinham necessidades de ser repetido ano após ano, acumulação de pecados e sacrifícios. O sacrifício de Cristo, ele é perfeito, ao ponto dele não precisa de repetição. Em Hebreus 9, no versículo 11 ao versículo 12, diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Em Cristo o sacrifício é concluído, o sacrifício é perfeito, o sacrifício é
existe um ponto final nos sacrifícios do Antigo Testamento, porque todos eles apontavam para uma obra perfeita, que essa obra perfeita foi concluída no Calvário. Em Cristo temos a certeza que todos os nossos pecados, os pecados que nós cometemos no passado, os pecados que nós cometemos hoje e os pecados que nós ainda vamos cometer, em Cristo foi pago. Em Cristo a justiça divina foi aplicada. E em nós, para nós, resta essa misericórdia, resta essa graça, esse amor imerecido. E agora, antes, a morada, a presença de Deus que ficava específica no tabernáculo, no Santo dos Santos, no templo, agora existe uma nova morada para essa presença. Graças ao sacrifício perfeito, algo extraordinário aconteceu. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Isso significa que o acesso à presença de Deus foi aberto. O lugar que antes era exclusivo, agora não é mais. Agora não somos mais apenas permitidos de entrar na presença de Deus. Nós nos tornamos a morada do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3,16, diz: não sabei que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Que tremenda graça, que tremendo amor. Algo que era reservado, primeiro apenas para uma tribo, depois apenas para uma única pessoa, agora é feita moradia em nós. O Espírito de Deus habita em todos aqueles que são filhos de Deus. Em Cristo, Deus não habita mais em templos, em paredes feitas por mãos humanas, mas por uma carne feita do próprio Criador. E nós precisamos refletir, nós precisamos pensar, se somos morada de Deus, como podemos conviver com o pecado? Lembra do início? O nosso Deus é extremamente santo e Ele não pode ter qualquer tipo de relação com o pecado. E aqui, com conviver com o pecado, não estou querendo dizer dos pecados infelizes que nós, infelizmente, ainda caímos. Mas eu estou querendo dizer do seu pecado de estimação, do meu pecado de estimação. Será que nós realmente temos abandonado os nossos pecados? Será que realmente nós caímos em nossos pecados depois de dor, depois de sofrimento? Ou nós caímos em pecado como se nada tivesse acontecido em nossas vidas? Paulo vai dizer, onde abundou a graça, onde abundou o pecado, a graça superabundou. Mas isso não quer dizer que nós devemos viver em constante pecado. Pelo contrário, nós devemos lutar contra o pecado. Nós devemos dar todas as nossas forças para não cairmos em pecado. Pecados que nós sabemos que nos afastam de Deus. Se Deus habita em nós, como podemos ser indiferentes à santidade? A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Quando nós dizemos que nós somos cristãos, quer dizer que somos pequenos cristos. Será que você tem vivido a sua vida como Cristo viveu a dele? Será que você tem buscado a santidade diariamente? Buscar mais a palavra do Senhor, frequentar mais
a casa do Senhor junto com seus irmãos? Você tem buscado a vida de igreja? Buscado uma vida de piedade? Ou você ainda se satisfaz plenamente com os seus velhos hábitos? Com os hábitos que você tinha anteriormente? E se fomos reconciliados, como não viver em constante gratidão? Nós não fomos reconciliados por coisas que nós fazemos. Nós fomos reconciliados por meio do sacrifício de Jesus. Como nós não podemos ser gratos, ser felizes com isso? Vivemos, infelizmente, em um momento onde vemos diversas pessoas buscando Deus em busca de milagres, 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 milagres. Milagre nada mais é do que Deus fazendo algo que um pecador não pode fazer, do que nós, por nossas próprias forças, não podemos fazer. E posso te contar uma coisa que deve alegrar a sua vida. O maior milagre de Deus para a sua vida já foi feito, que é te dar a salvação. Porque você, por meio das suas próprias forças, por meio dos seus próprios méritos, você não iria alcançá-lo. E Ele te deu por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A presença de Deus em nós não é algo simbólico. Não é algo que nós simplesmente falamos da boca de para fora. Mas ela é algo real. É algo que o próprio Paulo nos adverte, nos lembra. Nós somos morada do Espírito Santo. Somos um povo santo, separado e comprado por um alto preço. E nós devemos viver esta vida todos os nossos dias, lembrando disso. Cristo morreu para nos comprar. Ele morreu por nós, não por algo que Ele sabia que a gente iria fazer, ou por algo que Ele tinha previsto. Ele morreu por nós porque Ele preveu que nós teríamos fé, não. Ele morreu por nós quando nós éramos mortos, em nossos delitos e pecados. Você, por suas próprias forças, você não ia escolher Deus. Você, por suas próprias forças, você não iria estar aqui num domingo de frio. Mas é por meio dessa graça, é por meio desse amor, por esse chamado eficaz, quando o Senhor, quando Deus envia o teu Santo Espírito para quebrar o nosso coração de pedra, chamar a resposta, nós podemos ser nós. Nós fomos criados para glorificar a Deus, para alegrar-se nele para sempre. Uma vez que nós somos criados para isso, quando nós temos esse chamado do nosso Criador, temos outra resposta, senão dizer: "Oh Pai, eu te agradeço. Porque eu, por meio das minhas forças, eu te agradeço porque você me amou com um amor sacrificial." Quem aqui tem filho, sabe o quanto é valoroso a vida dele para você. Você que é mãe, você que é pai, eu tenho certeza que você preferia morrer ao invés de ver o seu filho morrer. Meus amigos mais próximos sabem que durante a Covid-19 eu fiquei internado, eu fiquei entubado. E durante uma semana inteira da qual eu fiquei entubado, eu tinha certeza que meus pais, eles davam a vida deles para estar no meu lugar, porque eles queriam sair de lá. Porque o amor de um pai, o amor de uma mãe, é um amor sacrificial. Ele não quer ver o filho dele sofrer. Ele não quer ver a morte do filho dele. Mas Deus enviou o seu próprio filho para morrer na cruz por nós. Não só Ele enviou
o filho dele. Mas toda a dor, todo o castigo, todo o sofrimento, quem causou, quem pesou a mão sobre Jesus foi o próprio Deus. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. E concluindo, irmãos, para o final, caminhando para o final, eu gostaria de deixar 2 pontos principais para que você não esqueça ao longo dessa semana e ao longo da sua vida. A primeira, a sua dívida foi quitada. Todos aqui, a maioria, porque no Brasil, infelizmente, grande parte das famílias brasileiras são endividadas. Todos aqui sabem o que é ter uma dívida. Ou já tiveram, se Deus quiser, já não tem mais esse problema. Mas a grande chance é que vocês ou já teve ou vão ter. Sabemos como que é você dormir e ter que pensar nos seus boletos. E ter que pensar em como você vai pagar a casa. Em pensar em como você vai conseguir juntar dinheiro para você comprar comida. Para quem tem família, como eu vou dar sustento para o meu filho. Eu estou pensando na escola dele, eu estou pensando no mercado dele. Mas a sua principal dívida com Deus, talvez aquilo que normalmente mais deveria nos tirar o sono, que é quando eu morrer, quando eu fechar os olhos, porque se Cristo não voltar enquanto nós estivermos vivos, a certeza é que nós morreremos, nós deveríamos pensar, aonde eu irei passar a eternidade? Não é à toa que, quando você vê em diversas outras religiões em que o homem precisa se apresentar diante de Deus, o homem, por meio das suas próprias obras, precisam se apresentar diante de Deus, ou diante da divindade que eles acreditam, você vê pessoas que se sacrificam tanto, se esforçam tanto, mas se o padrão de Deus for a perfeição, eles não vão conseguir. E nós podemos ter a tranquilidade de que essa dívida, ela já foi paga. Ela já foi quitada. Talvez você esteja pensando, eu já entreguei o meu coração para Deus. Eu já me converti, eu reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único, suficiente Salvador, mas eu tenho caído. Eu tenho cometido pecados. Eu tenho entristecido o Espírito Santo. Eu caio nesse mesmo pecado há anos, há semanas, há meses. Lembre-se, Jesus ele não morreu só pelos pecados que você já cometeu e como se daqui para frente você teria que resolver por si só. Ele morreu pelos seus pecados futuros também. Não deixe que Satanás te acuse diariamente. Não confie nas suas ações. Não confie nas suas boas obras. Uma vez perguntaram a Lutero se Lutero se sentia salvo. E às vezes a gente tem esse sentimento, né? Nossa, eu estou salvo, né? Eu me sinto salvo. Mas Lutero ele deu uma resposta que deveríamos focar nela diariamente. O que eu sinto não interessa. Porque vai ter dia que eu vou me sentir santo, vai ter dia que eu vou me sentir um pecador, vai ter dia que eu vou me sentir um filho de Deus, vai ter dia que eu vou me achar um desviado, um condenado. Mas o que eu sinto não importa, importa o que a Escritura diz, e a Escritura diz que o sacrifício de Cristo foi suficiente. A morte de cruz e a ressurreição foi suficiente. Não deixe, não caia nas acusações que Satanás faz
em nossas mentes e em nossos corações. O sacrifício já foi feito. O caminho para a volta da reconciliação com o nosso Criador já foi construído. E o segundo ponto é específico que, para você que está aqui, que talvez nunca tenha de fato sentido isso, nunca tenha entregado a sua vida, nunca tenha tocado esse chamado do Senhor, do Espírito Santo no seu coração. E se talvez você estiver sentindo hoje, não endureça o seu coração. A salvação não é algo que você conquista, é graça. É um presente. E o que você faz com o presente? Você recebe de coração alegre. Independente de qual for o seu caso, se você está mais no primeiro ponto ou no segundo ponto, eu gostaria de orar agora. Santo Deus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos porque em nós não há nada de bom, Senhor. Nós não somos perfeitos, nós não somos santos, nós somos pecadores, que por nossa natureza somos afastados de Ti, Pai. Mas Tu, por meio do Teu amor, por meio da Tua graça, por meio da Tua misericórdia, Pai, enviaste Teu Filho para morrer na cruz por nós, Senhor. Eu te peço, meu Deus, nos auxilie a viver essa luta, essa vida de santidade, essa luta contra o pecado. Não nos deixe nos entristecer. Não faça, ó Pai, com que nós andemos longe de Ti, Senhor. Pai, se há alguém aqui que ainda não se entregou, não se apresentou diante de Ti, não reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, te peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito toque nesse coração agora, Senhor. Toque nesse coração de pedra e faça um coração de carne, Senhor. Eu te peço, Pai, esteja conosco, que o Teu Santo Espírito faça morada em nós e nos lembre a cada dia das promessas da cruz, da promessa da vida eterna, da promessa do retorno de Jesus Cristo, Senhor. Pois a mesma Bíblia que avisava que Ele viria, é a mesma Bíblia, Pai, que avisa que Ele voltará, Senhor. Não tire de nós, não tire dos nossos olhos a eternidade, o paraíso, Senhor. Que as leves e momentâneas tribulações, ó Pai, não sejam suficientes, ó Deus, para nos arrancar dos Teus braços, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém.